Salve, clã! Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um anime que marcou bastante a minha infância, Dragon Ball Z. Eu vou falar os 10 personagens que eu mais admiro dessa obra. E claro, como você sabe, cada um gosta de um personagem diferente. Então assim que acabar o vídeo, comenta aí qual que é os seus favoritos e eu vou ficar sabendo também, um pouquinho mais de vocês também. E claro, se você identificar com um vídeo de Dragon Ball Z aqui no canal e quer ver mais, é simples. Curta esse vídeo, compartilha, divulga nas suas redes sociais para mais gente acompanhar, que se esse vídeo for bem, a gente pode trazer mais conteúdo de Dragon Ball aqui. E se você não gosta de Dragon Ball Z, mas gosta do canal, apoie a gente nessa causa também. Assista o vídeo inteiro, compartilhe, comente, ajuda muito o canal. Porque se um vídeo vai mal, os outros também consequentemente vai ir mal também. E mais uma coisa que eu sempre peço, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí que ajuda bastante a gente. Se você já é inscrito, seja um inscrito mito, deixe seu like, comentário, interaja bastante com a gente, assista o vídeo até o final. E é isso aí. Eu sou o Eber, você está no canal Top 10 e seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, para começar vamos citar algumas menções honrosas, como o Bardock, o Broly e algumas fusões do Goku com o Vegeta, que muita gente curte também esses personagens, mas não é o meu forte, não é que eu não goste, eu acho foda esses personagens, mas não entra nos meus favoritos, por exemplo, então fica uma menção honrosa para eles também. Parece que está tremendo, Majin Buu. Majin Buu. Quando ele era vilão e tal, eu não curtia muito. E eu sei que ele foi um dos vilões mais fortes que enfrentou os Guerreiros Z. Mas mesmo assim eu não curtia muito o personagem quando ele era o vilão. Agora a partir do momento que ele virou bonzinho lá, que é o Majin Buu gordão lá, ele começou a proporcionar tanta cena hilária no anime, com o seu mentor lá, o Mr. Satan, que sei lá, eu comecei a curtir ele e me identificar com os personagens. E vai ser realmente uma pena a gente não poder contar com ele no Torneio do Poder, em Dragon Ball Super. Acabei com ele! Como você é muito engraçado, vai ser um dos meus servos. Claro, pra mim é uma honra, muito obrigado. Goten e Trunks. Esses dois, na minha opinião, são as crianças mais fortes e mais legais do universo Dragon Ball Z. Sem falar na fusão deles. Quando eles se fundem e viram Gotenks, se torna o guerreiro ainda mais zoeiro de todos. Impossível não dar risada na luta deles. É um ótimo alívio cômico. Tá legal, você que pediu. Eu vou trazer o cadáver de Majin Buu pra você ver que é verdade. Goten? Trunks? Aquele monstro me deu uma surra que eu nunca vou esquecer. Mestre Kami. Embora ele também seja um alívio cômico, o Mestre Kami é um dos personagens mais veteranos da série. Ele também tem o feito de ter inventado a técnica Kamehameha, que é a técnica mais utilizada em todo o anime. E quando necessário, ele pode ativar seu modo lutador, que é incrivelmente forte para um velho da sua idade. Mas claro que o que todo mundo curte nele mesmo é sua tara obsessiva pelas garotas bonitas do anime. A Bulma e a 18 já sofreram a beça com ele, e ele tem nos proporcionado momentos muito cômicos na série. Freeza. De todos os vilões de Dragon Ball, nenhum deles conseguiu atingir o nível de maldade do Freeza. Por ser o primeiro vilão foda mesmo no anime, a gente nunca esquece. E pelo fato também dele sempre continuar voltando. Dragon Ball Super que o diga, né? Eu espero que ele realmente faça algo interessante, pelo menos dessa vez. Porque na parte do filme eu não gostei muito não. Mas admito, ele é o tipo de vilão muito foda que a gente acaba gostando dele. Apesar de eu ter perfurado seu coração, ainda continua falando, Vegeta. Goku e Vegeta. Tá aí os dois personagens mais apelões do anime. Como sabe, não curto muito o protagonista, mas é impossível não se identificar com esses dois. Um bobão que nunca se preocupa com nada, só pensa em lutar e se divertir, e o outro orgulhoso, com cara de mal, mas com coração puro. Eles são eternos rivais, sempre disputando quem é o mais forte, o que nos proporcionaram muitos momentos épicos de diversão. Não tem como odiar esses dois personagens. É bem possível que vocês possam ficar um pouco mais fortes. Está insinuando que você é muito mais forte que eu? É, eu sou mais forte que você. O quê? Fracassado. Kuririn. Agora vai ter gente me julgando. Como isso? Kuririn na frente do mito Goku? Simples, desde a fase clássica eu curti esse personagem. Querendo ou não, ele é um dos personagens humanos mais fortes da Terra.
Claro que comparado com os Saiyajins, ele não era nada. Mesmo assim, eu gosto dele lutando. E mesmo agora que ele virou aquele meme que todo mundo zoa, que ele sempre morre, eu sempre vou gostar desse personagem. E claro, como todo mundo, eu também tô esperando ele morrer em Dragon Ball Super. Tá, tô zoando. Eu espero que ele imite. Mistaken. Cell, o vilão mais cabuloso na minha opinião. Eu era garoto ainda quando assisti essa saga, e ele era sinistro demais. Foi o vilão que protagonizou uma das melhores batalhas do anime. A forma que ele ia evoluindo me fazia pensar, quem será capaz de derrotá-lo agora que o Goku partiu? Aquela apreensão fez essa saga ser uma das mais fodas do anime, já que as outras sagas a gente já sabia que o Goku ia tirar o poder lá do infinito e acabar vencendo de algum jeito. Ao invés de Goku me derrotar, me deu foi habilidades úteis para acabar com todos vocês. Android número 16. Bom, esse é um personagem à parte. Muitos acham que nem vão lembrar muito dele. Mas o que eu mais gostei dele é que mesmo ele sendo uma máquina, ele era diferente dos outros androides. Ele se preocupava com a vida. O que tanto está olhando, 16? Olhando os pássaros que fugiram assustados porque vocês fizeram muito barulho. E ele morreu de uma forma tão louvável que me cativou e se tornou um dos meus personagens preferidos na série, por conta da sua personalidade. Fuja daqui, número 18! O que está esperando? Fuja você também, se quiser se salvar! E também por ele ser um gatilho pro Gohan despertar o seu poder oculto. Isso foi muito foda no anime. Gohan, proteja os seres vivos e as plantas deste mundo. Android número 18. Como uma das poucas mulheres que tem um destaque no fator luta em Dragon Ball Z, esta androide que por sinal tem uma personalidade muito foda. Até quando ela era vilã eu já curti o estilão dela. E depois que ela se torna uma guerreira Z e se casa com o Kuririn, teve muitas cenas hilárias entre eles. Bom, é verdade, eu não posso esconder mais meus sentimentos. Eu gosto da 18. 18, é você? Tonto! Trunks do futuro. Quando ele veio avisar os guerreiros Z sobre os temíveis androides, ele tinha aquele ar de B10. Sei lá, curti demais. Quando ele derrota o Freeza então e o pai dele, com aquela espada, foi muito cabulosa a cena. A partir dali ele se tornou um dos meus favoritos. Além do que ele foi útil tanto no tempo presente como no futuro. E o mais legal ainda foi ver que em Dragon Ball Super ele voltou a mitar. Esta é a máquina do tempo em que viajei. Ela estava guardada em forma de cápsula. Ah, entendo. Não vou deixar que se desenvolva! Gohan. Desde quando ele era bem jovem, eu já curtia esse personagem. Ele não aparentava muita coisa, mas nos seus momentos de fúria ele rivalizou até mesmo com o Freeza. E com o passar do tempo ele se torna o mais poderoso Guerreiro Z, em dois momentos. Na saga do Cell, quando ele supera a transformação do Super Saiyajin, e na saga do Majin Buu, quando ele usa o seu poder místico. De todos os Saiyajins, ele é de longe meu personagem preferido sempre. Em Dragon Ball Super eu tô curtindo bastante que eles estão explorando o seu lado inteligente, e não só a sua força absurda. E claro, meu personagem preferido dessa obra Dragon Ball Z sempre vai ser o Mito, Mr. Satan. O cara era muito forte, ele derrotou o Cell, derrotou o Majin Buu, não tem o que falar, o cara é reconhecido por todas as pessoas como o lutador mais forte do mundo. Ou seja, o cara é mito mesmo. Tá, tô zoando, eu sei que ele é só um alívio cômico. Então vamos lá pro meu primeiro mesmo. Piccolo. Sim, eu tenho uma opinião bem diferente da grande maioria. Piccolo é o meu personagem favorito ever. Ele passou de vilão para o grande amigo do Goku. E mesmo ele não tendo um nível de poder igual ao dos Saiyajins, eu gosto bastante desse personagem porque mesmo ele sendo mais fraco, ele é dedicado. Ele sempre continua treinando, para tentar proteger todos à sua volta. Ele nunca perdeu seu ar de B10, e sempre acaba ajudando os guerreiros de alguma forma. Ou através de algum sacrifício, ou através de alguma estratégia, já que é seu ponto forte. Agora entendo. Vocês pediram as esferas do dragão para ressuscitar esse inútil.
Pois este inútil aqui lhe dirá uma coisa incerta. Depois que eu acabar com Frieza, será a sua vez. Ficou claro, convencido? Bom, essa foi a minha opinião, pessoal. Se você tiver uma opinião diferente da minha, se você gostar de outro personagem, comenta aí comigo pra mim estar sabendo também qual que é a opinião de vocês. Agora eu vou mandar um salve pros 3 mitos de hoje. O primeiro salve vai para Mirai Trunks, o segundo salve vai para Monster Gamer e o terceiro e último salve de hoje para Gabriel Lima. E é isso daí. Muito obrigado por acompanhar o canal e até o próximo vídeo.